Bom, boa noite mais uma vez a todos. Só para a gente dar continuidade à nossa aula, vamos falar um pouquinho sobre esses conceitos, né? E sobre, propriamente dito, os tipos de protozoários, né, pessoal? Eu acho que assim vai ficar ruim para vocês visualizarem. É melhor assim. Bom, só reforçando aí sobre o sub-reino protozoa, como nós começamos a falar, né? É um reino muito vasto, com mais de cerca de 60 mil espécies. Porém, dessas espécies, pessoal, algumas dezenas apenas infectam e fazem mal ao homem, né? Então, quanto à morfologia pode ser variada, a gente vai começar a falar hoje, por exemplo, da giardíase e da amebíase, e aí nós vamos perceber que, dependendo da fase evolutiva, essa forma também muda, né? E dependendo de protozoário para parasita, isso também vai mudar, tá? Nós encontramos eles de três formas, que é a forma trofozoito, que é a forma de cisto ou cisto, né? A forma ativa, infectante, a forma inativa, né? E a forma de gametas, né? Que é a forma de reprodução sexuada aí, no caso, né? A reprodução pode ser assexuada ou sexuada, vai depender do tipo de parasita que a gente vai tratar. A nutrição pode acontecer de forma autotrófica, heterotrófica, saprozóica ou mixotrófica, que é quando une mais de dois tipos aí de nutrição, né? A expressão de forma de difusão ou de expulsão, só para a gente relembrar um pouquinho que a gente comentou ontem. A respiração pode ser aeróbica ou anaeróbica. A locomoção ela é feita normalmente com auxílio de um ou de mais das organelas aí desse parasita, que normalmente vai ser unicelular, né? Então, através dos pseudópodos, dos flagelos, dos cílios, eles vão conseguindo se locomover, ou pelos microtúbulos peculiares também. Conforme cada patologia, aí eu vou citando para vocês. Dentro dos protozoários, do sub-reino protozoa, nós temos aí a família Trypanosomatidae, que tem 7 gêneros aí importantes, né, dentro dessa família, só que tem duas que têm uma importância médica, uma importância para nós da área da saúde muito grande, que é o gênero da Leishmania e o gênero da Trypanosoma. A leishmania é a que vai provocar a leishmaniose tegumentar, né, a leishmaniose visceral, que nós vamos estudar a fundo cada uma delas. E a tripanossoma é que vai desenvolver lá o tripanossoma cruzi, que é a doença de Chagas, tá? Através da picada do barbeiro. Dentro dessa família do Trypanosomatidae, esses parasitas, eles são heterógenos, né, de vertebrados, sendo transmitidos por insetos hematófagos. Hemo, sangue, então, tófagos tem a ver com a nutrição, com a alimentação. Então, através de insetos que se alimentam por sangue. E uma colocação importante, pessoal, que normalmente são as fêmeas que transmitem e também que fazem essa nutrição aí, tá? Que são as infectadas, né, no caso. Sobre as formas celulares da família Trypanosomatidae, ela pode ter vários tipos de formas. Então, conforme a patologia, a gente vai citar qual é, né? Desde a forma mastigota, como a promastigota, que são as que a gente mais vai falar, a epimastigota. Então, assim, na doença de Chagas, principalmente, ela vai, conforme o ciclo, ela vai mudando a sua forma e também o local que vai estar aí no hospedeiro, seja no barbeiro e posterior, que é o hospedeiro intermediário, e seja posteriormente no hospedeiro definitivo, que é o homem. Dentro do gênero Leishmania, especificamente dito, né, esses protozoários aí, eles vão ser unicelulares, ou seja, uma única célula, heterógenos,
né? Eles vão ser encontrados nas formas de promastigota e de paramastigota, flagelados livres ali, dentro, né, do organismo, ou aderidos ao trato digestivo do hospedeiro invertebrado. Aí, no caso, a gente está falando do hospedeiro inseto ainda, né? Artrópode, o vetor aí. E na forma mastigota, sem flagelo livre, quando ele está em forma de parasito intracelular dentro da célula já, né? A reprodução, ela costuma ser por divisão binária, e, como eu já citei, né, ele pode estar presente tanto nos mamíferos, né, nos vertebrados, como também nos invertebrados. Nos mamíferos aí, a gente vai citar o homem, porque é uma doença que atinge o homem, mas também a gente sabe que atinge outros tipos de mamíferos também. E na forma invertebrado, especificamente aí o inseto, né? Os flebotomíneos, que transmitem essa doença, né? Que transmite o parasita para que a doença seja ali desenvolvida seja no cachorro, seja no homem, enfim, dependendo do tipo de leishmania. A transmissão é pela picada do inseto infectado, pela hematofagia, né? Já no caso do Trypanosoma cruzi, na doença de Chagas, o Trypanosoma cruzi, como eu citei anteriormente, ele é o protozoário que tem como agente etiológico da doença de Chagas. Também pode ser conhecido, pessoal, como tripanossomiase americana ou esquizotripanose, quase não sai. E também foi descoberto por um cientista, um médico recém-formado, chamado Carlos Ribeiro Justiniano das Chagas, né? O Carlos Chagas, em 1909. A gente também vai ter uma aula só sobre isso. Só para a gente, eu só quero que vocês vão diferenciando que dentro de cada reino, nós temos um sub-reino, que tem classe, que tem família, a minha cachorra ali fazendo companhia, que tem classe, que tem família, que tem gênero, e aí nós vamos subdividindo em categorias para que a gente possa entender cada tipo. Mas nós vamos falar agora das principais infecções parasitárias causadas por protozoários. Então, tudo que eu falar hoje de patologia, amanhã e provavelmente na segunda-feira, quinta e sexta é feriado, a gente não vai ter nosso encontro aqui, serão de protozoários, tá? A gente vai falar aí das chagas, vamos falar de malária, vamos falar de amebíase, de giardíase, tá? Essas principais aí. Tranquilo até aqui, pessoal? Algum comentário, alguma dúvida? Tem Não, professora, alguém aí? sem Por dúvidas. enquanto, tá tudo bem, professora. Beleza. Então, vamos começar a falar aí das nossas não muito amigas. Consegue visualizar aí meu slide, pessoal? Sim, professor. Sim, professora. Sim. Uma voz masculina aí. Quem foi que falou que sim, professora? Eu, Caio. Eu, Caio. Seja bem-vindo, Caio. Obrigado. Então, pessoal, vamos conversar um pouquinho sobre a giardia. A giardia, ela provavelmente, ela foi o primeiro protozoário intestinal humano a ser descoberto, porque os primeiros registros sobre ela foi em 1681, né, por Anton van Leeuwenhoek, que não sei como pronunciar o sobrenome do nosso amigo aí, e ele traz, né, nos seus registros, né, nas suas pesquisas, como animanículos móveis. Ele registra aí as giardias nas suas próprias fezes, né? Poxa, minha gravação tem 10 minutos para querer acabar aqui já. Se acabar, a gente para e aí nós retomamos um novo link, tá, pessoal? E aí, após esse primeiro registro aí, do Anton Van, ela foi aparecer novamente, novas pesquisas, lá em 1859, através de Lamb, que trouxe uma descrição bem detalhada, né, sobre essa patologia, né? A gente também vê nas próprias pesquisas que existem muitas assim, controvérsias sobre as questões morfológicas das giardias, né?
Mas, assim, a taxonomia, ela não, eu não quero que vocês foquem tanto nisso, eu quero que vocês entendam só como ela funciona, como ela age, como é transmitido e como é o tratamento. Depois, né, da descrição do LAMP, ela foi aparecer lá em 1882 por Canster, né, que vai criar e definir propriamente o gênero Giardia. Ele já encontrou aí num girino, num anfíbio, né, num sapo aí, bebê, filhote, sobre a giardia, e aí sim ela ficou de fato batizada, detalhada, né, toda a sua aparição aí. E a gente sabe que os estudos sobre ela continuam, né, até os dias de hoje, porque é muito comum, né, na população. A giardia, ela é um protozoário flagelado, né? Ela fica presente ali no intestino delgado. Então, Giardia lambia, é a mesma terminologia de Giardia duodenalis, porque ela gosta ali do habitat ali do duodeno no intestino, ou Giardia intestinalis, então vocês podem achar essas três nomenclaturas aí. Ela tem duas formas evolutivas, e aí a gente vai diferenciar. Lembra que eu citei lá sobre as possíveis morfologias, né? Forma de trofozoito, a forma de cisto ou cisto e a forma de gametas, né? E na forma evolutiva de trofozoito, no caso é a forma ativa, quando ela já está dentro do hospedeiro, né? A forma que ela se produz, que ela se alimenta, que ela mesmo suga ali e se aproveita do seu hospedeiro. A forma de cisto é a forma de resistência, a forma que ela é eliminada nas fezes e que fica aí no meio ambiente até, no caso, vou citar aqui um pouquinho do ciclo dela como exemplo, né? Até o homem ou comeu algum alimento contaminado com esses cistos, ou beber uma água contaminada, ou entrar em contato direto mesmo com o cisto em alguma superfície e ali levar até a boca, né? A gente sabe que essa contaminação, ela é através aí das fezes, né? A forma de trofozoito, e aí eu trago bem a morfologia para vocês aí nesse exemplo. Ele tem esse formato de pera, tá, pessoal? É uma simetria bilateral, então o que tem de lá é bem parecido com o que tem de cá. Mas aqui nós temos, no caso, dois núcleos dentro do disco ventral. Ela também possui flagelos. Lembra que eu falei sobre as maneiras de locomoção? No caso aqui, nós vamos ter flagelos, um corpo mediano aqui. Ela tem essa face dorsal, né, a posterior, que é lisa e convexa, e a ventral, que é côncava, né, com esse disco ventral aqui. Já a forma de cisto, né, como o nome já fala, em forma oval, né, a gente lembra muito dos copos lá das bactérias, né? Forma oval ou elipsoide. Ela pode ter 2 ou 4 núcleos e também ela possui as fibrilas, né? Essas axonemas de flagelos que ajudam na locomoção, tá? Desse formato aqui. E até mesmo na fixação, como se ela se agarrasse ali. Existem, pessoal, mais de 40 espécies do gênero Giardia, né, descritas na literatura. Então, ela é um protozoário flagelado mais comum do tubo digestivo humano, né? Cerca de 280 milhões de casos novos por ano, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Também aí existem técnicas moleculares para definirem os seus genótipos. A gente não vai entrar muito nisso, não, mas só porque, como eu já comentei com vocês, existem estudos constantes sobre ela e devido a essa grande diferenciação que ela tem, né? Elas são arredondadas nas extremidades anteriores e afiladas, né, no dorso posterior. Apresentam também a face ventral achatada e a face dorsal convexa. Na face ventral, apresentam um disco adesivo bilobado responsável pela adesão nas células do hospedeiro. Tá, pessoal? Disco ventral é a forma convexa aqui.
Aqui uma outra imagem microscópica para vocês, né, visualizarem ela dentro do intestino. Aqui na forma de trofozoito também, tá? Corpo basal, o núcleo, os flagelos. Outra imagem microscópica bem específica aí do trofozoito, mostrando os seus flagelos anteriores, né? Os seus flagelos anteriores aqui, seus flagelos posteriores, os seus núcleos. Mais uma figura diferenciando a região anterior e posterior da giardia, forma de trofozoito, a forma de cisto. E aqui ela dentro do intestino, no caso nessa forma ativa, que é a forma de trofozoito, tá, pessoal? Aqui a gente tem um ciclo, né? Um exemplo do ciclo da giardia. Como que acontece, né? Após a ingestão, no formato de cisto, no formato de resistência, que elas ficam no meio ambiente, né? A pessoa ingere aqui pela boca, né? Os trofozoítos, eles emergem do cisto para um estágio ativo, né? Como o cisto vai se tornar em forma de trofozoito, né? Então, ele vai começar toda a forma ativa, eles vão começar uma reprodução, né? Por bipartição, normalmente, ou divisão binária, como nós comentamos. Lembrando, pessoal, que a giardíase, ela costuma muito ser assintomática. Então, mesmo após o período de incubação, tá? Há também o enquistamento durante a passagem para o colo. Esses cistos e esses trofozoitos, eles são expelidos nas fezes, porém, somente os cistos conseguem manter-se vivos fora do hospedeiro. Por isso, lembra que eu comentei com vocês que a forma de cisto, né, a forma arredondada, oval, é a forma de resistência da giardia, que ela consegue se manter em meio, né, ou na água, ou nos alimentos, ou no solo, né? E ali ela pode, por exemplo, até na água gelada, ela pode permanecer viva por dias ou semanas, até, novamente, no caso, o homem humano, ingerir esses cistos e ali ela ativar sair do seu processo de latência, né? Do seu meio de fase evolutiva de latência e entrar na sua fase forma ativa, que é a de trofozoito. E aí fazer um mal danado no corpo do humano. Outro exemplo aqui do ciclo biológico da giardíase, né? O humano se infecta ao consumir a água, os alimentos contaminados com os cistos, ou pela via fecal-oral também, né? Fecal-oral. Aí, no caso, o que a gente chama de excistamento, que ocorre lá no intestino delgado, no caso, como eu já citei, né? Na figura anterior também, o humano ele vai ingerir em forma de cisto, e ali vai ter o que a gente chama de excistamento, para fora, né? Então, a forma de cisto, quando esses cistos chegam no intestino, eles começam a liberar os trofozoides, eles começam a se transformar ali na sua fase ativa e reprodutiva. Esses trofozoides, eles vão se aderir à mucosa do intestino e iniciar o processo de multiplicação, de reprodução, desculpa, né, por divisão binária. Após isso, há o encistamento lá no colo, né? Então, tanto os cistos quanto os trofozoitos, eles podem ser encontrados nas fezes. Só que os trofozoitos, quando eles são expulsos, quando eles são colocados para fora através